Hoje estamos discutindo a função e os limites de competência da Justiça Militar, com o nosso entrevistado, o juiz Jadir Silva, que é o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Ele assumiu em março passado para o próximo biênio 2010 e 2011. E como informamos no bloco anterior, ele tem mestrado na área de concentração de ciências penais pela Faculdade de Direito da UFMG e também é professor de Direito Penal pela Faculdade Milton Campos. Doutor Jadir, então sobre a questão da competência, a função do Judiciário, da Justiça Militar, o que vem a ser o crime militar? Crime militar é todo aquele definido por lei. A lei é que vai dizer o que é crime militar, ou seja, é o que está contido no Código Penal Militar. E o que é que está contido no Código Penal Militar? É um elenco de figuras delitivas que só pode ser praticada por militar. No caso da Justiça Militar Estadual, só o militar estadual, que é o policial militar e o bombeiro militar, que pode praticar. O civil jamais pode ser julgado na Justiça Militar, por vedação constitucional. Por exemplo, durante o exercício da atuação militar, o policial agrediu, ofendeu ou provocou um crime doloso contra a vida, um homicídio, contra o civil. Nesse caso é que ele é julgado? Ele é julgado no tribunal do júri. E se ele cometer esse crime fora da atuação militar, da operação militar, ele é julgado como civil nesse caso? Também. Como civil, também na Justiça Militar? Ele só será julgado nos crimes dolosos contra a vida, que são crimes previstos na Constituição, se ele praticar crime contra militar, ou seja, na definição de crime militar. Militar com militar, aí o homicídio será julgado na Justiça Militar. E a Justiça Comum não pode, nunca julga um militar que cometeu uma irregularidade, um crime? Pode, evidente. Estando ele fora da definição do Código Penal do crime militar, é a Justiça Comum. Por exemplo, no crime de tortura, quem julga é a Justiça Comum. O crime de abuso de autoridade da Lei 48/98, de 9 de dezembro de 65, ele é julgado na Justiça Comum. Perfeito. E existe um conflito de competência e há quem avalie que a Justiça Comum possa julgar também o militar que cometeu crime militar. Isso não é possível? Não é possível. Os tribunais superiores, evidentemente, o STJ, cassarão, conforme o caso, até o Supremo, cassarão essa decisão, restabelecendo a competência para a Justiça Militar. Quantos estadual. processos estão em tramitação hoje na Justiça Militar em Minas Gerais? Quase 6 mil processos. Para uma corporação de quantas? Em torno de 50 e poucos mil, 50 a 52 mil militares da ativa, sim, sem contar os da reserva. Isso avalia que esse é um número bom ou está o excesso de uma carga processual? É um número bom, é um número ideal, porquanto a Justiça Militar, ela funciona para num sistema de escabinato. Quer dizer, hoje com a emenda 45, o juiz togado, o juiz civil, ele julga grande parte dos processos. Mas quando são crimes da competência do Conselho Especial ou do Conselho Permanente de Justiça, quem vai julgar é o escabinato, formado por 4 oficiais da PM e o juiz togado, sendo o presidente do Conselho. É um conselho de sentença, né? É um Conselho de Justiça Militar, um Conselho Especial para julgar oficiais. E o Conselho Permanente, que é trimestral, troca seus membros 3 meses, para julgar praças, de soldado de segunda classe até aspirante oficial. Esse escabinato, esses juízes, eles julgam os crimes militares definidos em lei, praticados pelos praças. O Conselho Especial, ele é especial de específico. Ele é formado especificamente para julgar o oficial, que é de segundo tenente a coronel. Então esse conselho é formado para cada oficial. Se tem 10 processos, são 10
é porque tem 10 oficiais sendo processados. E, no caso, esse DUM é ideal porque o Conselho Especial e o Permanente são 5 juízes. 5 juízes que fazem pergunta. 5 juízes que estão inquirindo. Além do promotor, às vezes o assistente do Ministério Público. E a defesa? E a defesa. Então... no caso, sempre um defensor? Sempre o defensor público, ou particular, ou defensor das associações. Então, tem muitas pessoas envolvidas no processo, no procedimento. Muito bem. Doutor Jardim, eu vou fazer um pequeno abertura aqui para a nossa participação e ampliação do debate com os estudantes da faculdade, então, Isabela Hendricks, por favor. A gente tem visto, através da mídia, a participação de policiais militares em eventos criminosos. O que tem feito a Justiça Militar em Minas Gerais para combater e mesmo exterminar essa situação aqui em nosso estado? O que ela tem feito para combater é julgando com rapidez e com justiça fatos semelhantes. Ela atua depois do fato acontecido. Esses lamentáveis fatos que ocorreram ocorrem em outros estados, em outros países. O que a Justiça Militar pode fazer é julgar rápido, com presteza, para não cair na prescrição, etc. E para combater, julgando casos semelhantes para que não venham a ocorrer. Porque nós não sabemos quando que vai acontecer esses crimes. E quanto mais esses recentes, crimes terríveis, que teve repugnância de todos. Mas a Justiça Militar em si, como instituição, ela não tem como combater ou estipar esse tipo, assim, objetivamente falando. Ela tem de, quando chegar os fatos ao seu conhecimento, ela dá a prestação jurisdicional devida. A Constituição Federal prevê que a Justiça Militar está inserida no rol das justiças especializadas. Entretanto, existem duras críticas no sentido de que a Justiça Militar não maneja um direito especializado. Portanto, Vossa Excelência, vindo de um juízo civil, o que pensa sobre o assunto? Eu sou oriundo do quadro de advogado de ofício da Justiça Militar, que depois se tornou Defensoria Pública. Essas duras críticas, elas são oriundas de pessoas que desconhecem totalmente o grande trabalho prestado pelas justiças militares estaduais. São pessoas radicais que não têm nenhum conhecimento acerca do que vem a ser as justiças militares estaduais. Ela é uma justiça especializada e está bem estruturada em primeiro e segundo grau em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. E nesses estados, o índice de criminalidade violenta por parte de policiais militares e bombeiros militares é dentro do razoável. Eu diria baixo. Outros estados que poderiam criar uma estrutura de justiça militar de segundo grau, além do primeiro e segundo grau, como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, estão perdendo a oportunidade de criar a justiça militar especializada, que é a Justiça Militar Estadual, na segunda instância também, e a primeira instância sendo ampliada. Porque aí nós teríamos, a tendência é a especialização no mundo inteiro, na Alemanha, na Europa, em diversos países, a tendência é a especialização. E essa especialização vai dar uma prestação jurisdicional mais célere e mais pontual. Ok, agradecemos então a participação dos estudantes aí da Faculdade Isabela Hendricks no nosso quadro Pensamento Literário. Eu gostaria depois, no próximo bloco, a gente falar também sobre o desempenho da Justiça Militar e se os dramas, os desafios do Judiciário comum também afetam aí, envolvem a Justiça Militar. A gente volta em instantes.